O atacante Pedro Henrique finalmente quebra o silêncio sobre sua possível saída do Internacional. O técnico Eduardo Cudê também fala sobre a vitória e a situação envolvendo a possível saída do jogador e faz elogios a dois jogadores do elenco, e outra parte interessada na saída de Pedro Henrique falou sobre essa situação. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa teu like, bora de informação de Inter. O Colorado, que nessa sexta rodada, nessa última quarta-feira, venceu por 2-0 o Santa Cruz no estádio dos Plátanos, com gols de Bruno Henrique e Ener Valencia. Logo após o apito final, o técnico Eduardo Cudê foi à entrevista coletiva falar o que achou da vitória e da atuação dos seus jogadores. De início, ele já falou que gostou muito do que viu na parte ofensiva da equipe, que decidiu nessa partida, preferiu colocar um jogador de referência lá na frente, e gostou bastante da parte tanto defensiva como ofensiva dos seus 5 homens de ataque. Gostou bastante do que viu e que vai treinar mais para melhorar a situação da parte ofensiva, visto que o Internacional finalizou bastante nesse jogo comparado aos jogos passados, onde ele cobrava mais finalizações. O técnico Eduardo Cudê também falou sobre a disputa de posição, falou que ninguém é titular, que tem um grupo e que estão arrumando e dando oportunidade a todos. E que também o Internacional tem aí um bom problema na questão de reposições, que é um problema bom para se resolver. O técnico Eduardo Cudê brincando aí com a situação de ter problemas bons para resolver, pois agora ele está tendo peças aí para montar o seu elenco para as partidas. Falou também sobre o gramado, onde ele não fez uma crítica ao gramado Santa Cruz, mas ele frisou que tendo um gramado bom como o do Beira-Rio, ele falou, em casa a gente pode jogar melhor, pois tem um gramado de mais qualidade para fazer o jogo andar, e frisou a qualidade do estádio Beira-Rio, onde os jogadores podem fazer um jogo, apresentar um melhor futebol. E o técnico Eduardo Cudê, quando indagado sobre o Ener Valencia, que não tinha marcado nessa temporada, o Ener Valencia, em certo momento da partida, parecia meio ansioso, meio nervoso para fazer logo o gol, fez, e o técnico Eduardo Cudê falou sobre o Ener Valencia, onde disse que o atacante equatoriano fez um partidaço, fez uma grande partida, gostou bastante do que viu sobre o atacante equatoriano, e que Ener Valencia teve bastante participação e finalizações na partida. O técnico Eduardo Cudê foi perguntado também sobre reposições, e aí onde ele falou a questão de opções em ter o Maurício, onde o Internacional sente bastante falta do jogador. Eduardo Cudê, que muitas vezes quando é perguntado, como mesmo no caso do volante Gabriel, por que não usa o atleta, ele se abstém de falar algo em público. Sobre o Maurício, ele resolveu falar, é do jogo, faz parte, e ele falou que é um jogador que faz muita falta no elenco colorado, onde ele até brincou que não é um jogador pouco importante, ele é muito importante, onde ele até brincou com os repórteres que podia fazer, ó, se querem uma manchete, vou dar uma manchete para ti. Ele falou assim, coloque manchete, Maurício é muito importante, é isso que ele falou sobre o meio atacante Maurício, que está servindo a seleção aí lá na Venezuela. Falou sobre o Pedro Henrique, que é um jogador importante para o elenco, mas que isso é tratado de forma interna, e que é um jogador importante para o elenco colorado. Aí falando sobre o Pedro Henrique, o próprio atleta falou aí antes da partida, antes da vitória sobre o Santa Cruz por 2-0, onde o próprio jogador falou em entrevista ali para a Rádio Gaúcha antes da partida, o jogador falou que está muito feliz, está muito contente em estar no Internacional, e que estava contente em voltar sua volta, perdão, em Santa Cruz, que é a sua cidade natal, e ele viu amigos novamente, viu a família, enfim, que é a cidade natal dele, que está muito feliz, e que está feliz no Internacional, que quer ajudar o Colorado, quer ajudar o Internacional enquanto estiver aqui. Que a sua cabeça está em ajudar o Inter. O presidente Alessandro Barcelos, que é outra parte interessada nessa situação, antes também da partida, falou sobre aí a situação do Pedro Henrique. O Pedro Henrique falou após a partida, e o presidente Alessandro Barcelos falou antes da partida, onde ele disse que não tem nada de concreto, não tem nada de proposta oficial tenha chegado no Internacional, também não tem nada na mesa do Internacional,
que o Pedro Henrique é jogador do Internacional, que assim como o Pedro Henrique, como outros jogadores, assim que tiver algo, o Inter vai sentar e vai avaliar, mas que Pedro Henrique é jogador do Inter e que não chegou nada de oficial na mesa do presidente Alessandro Barcelos e também nada de oficial no Internacional. É óbvio que o Internacional sempre trata de as questões de negociações de formas internas, o Internacional não vai expor negociação nenhuma, nem qualquer negociação com qualquer outro jogador, e assim o presidente Alessandro Barcelos manteve a sua posição, assim como também Pedro Henrique sobre sua possível saída do Colorado. Tu quer, tu aprova a saída do Pedro Henrique? Tu não concorda? Tu acha que é um jogador bom para uma peça de reposição no banco de reserva, até mesmo no time titular do Internacional? A briga tá feia lá no ataque colorado. O Internacional tem o Luca, mostrando as suas credenciais. Depois o cara marca 2 gols no estádio Beira-Rio, um deles é de bicicleta, é meio difícil de tirar e deixar o cara de escanteio e pelo menos não dar uma sequência para o jogador como titular, e assim o técnico Eduardo Cudê fez na partida contra o Santa Cruz. Ener Valencia, Lucas Alario, vai chegar o Rafael Borré, daqui a pouco já tá vendo também o Maurício, Alan Patrick, que em algumas oportunidades joga um pouco mais avançado numa linha atrás do atacante Ener Valencia. Qual é a tua opinião sobre o jogador Pedro Henrique? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!